Olá, bom dia, irmãos em Cristo, a paz do Senhor a todos os cristãos e aqueles que acreditam na palavra do Santo Mestre. Entramos, na presença do Todo-Poderoso neste momento para falarmos sobre a Tua palavra. Temos o discernimento daquilo que nos é confiado. Se Deus nos deu a sabedoria, é para cada vez mais buscarmos o entendimento da sua palavra, não só para nos engrandecermos perante os nossos irmãos e falarmos que somos melhores que um ou melhores que outro, Pois então Jesus prega a igualdade entre os irmãos. Jesus prega que assim devemos nos ajudar uns aos outros e assim ele vos fala, Como é que vos conheceis a verdadeira igreja de Cristo? Quando vos armares uns aos outros assim como vos tenho amado. Então, o que ele quer dizer é que temos que dar a nossa vida ao nosso irmão, porque assim ele o fez na cruz, padecendo, sendo humilhado, e assim ele nos veio ensinar que devemos nos dar. E assim a palavra nos fala, que aquele que é mais válido se dar do que receber. Mas infelizmente não é todos que acreditam nisso. Infelizmente as doutrinas dos homens hoje em dia é a disputa, é a corrida a quem chegar na frente. Mas será que isso é verdade? Vamos falar isso na palavra hoje. Vamos agradecer, entrando na presença do Todo-Poderoso, Pai, pelo santo nome do Teu Filho Jesus Cristo. Viemos, ó Pai, lhe agradecer sobre esse dia maravilhoso. E viemos agradecer, ó Pai, de estarmos na Tua presença, por buscarmos o entendimento da Tua palavra e pela vontade, Senhor, que ainda o Senhor nos deixa o achá-lo. E por nós podemos o achá-lo, Senhor, podemos compreender aquilo que o Senhor deseja em nossos corações. E assim deve ser o aprendizado para todos, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha nos dar o entendimento e a sabedoria e o entendimento, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que os irmãos que tivessem a Bíblia, que abrisse no livro de São Lucas, capítulo 4, versículo 14, tá? Jesus é expulso de Nazaré. Que palavra linda, Nosso mestre expulso de uma cidade. É incrível, Eu sinceramente, quando eu li essa passagem, eu não quis acreditar, No entanto, eu fui cultuar ontem. Cultuar não, fui aprender. Não aprender, fui louvar ontem, A gente tem um grupo de varões na nossa congregação, onde eu faço parte. E eu fui comentar, que Jesus realmente, eu tinha lido essa passagem, mas eu não li na íntegra como Deus me revelou hoje. Espero conseguir o que Deus me revela passar para vocês, para nós todos termos um entendimento cada vez mais da palavra do Senhor, para que assim nós possamos adentrar a porta estreita, que assim é o que Deus nos revela, nos manda fazer, porque a porta dos céus ela é conquistada com muita luta e esforço. Infelizmente as pessoas acham que não, Infelizmente grandes não, porque o grande é nosso Deus, mas pessoas que se acham grandes, E Jesus mesmo fala que aquele que se faz grande será o menor entre vós. Mas eles não entendem isso também. Então, o que eu posso lhe dizer é que o reino dos céus é conquistado com muito esforço. E para ser mais preciso, a palavra nos fala que é com muita luta. Então vai achando você que você é predestinado, vai achando você que você é escolhido de Deus, que a salvação está garantida para você. Vai achando você que sem o verdadeiro evangelho, sem você evangelizar e tentar colocar o seu irmão na porta estreita, você vai entrar sozinho. Ou só você e a sua família, Que Jesus também nos fala que ele não veio trazer a paz, e sim a espada para a família rebelde.
Então pensemos mais no que falamos, nas nossas doutrinas de homens, vãs e hipócritas. Nós não vivemos numa corrida, e sim nós vivemos um pelo outro, porque somos peregrinos nessa terra, assim como Deus nos fala. Mas vocês acham que vocês são donos, né, da terra, ou nós achamos que somos donos de alguma coisa, sendo que não somos nada. Jesus e Deus simplesmente emprestou essa terra para que assim nós possamos trabalhar e colher do fruto do nosso trabalho e podemos subsistir, assim, tendo família, sem pecar, apesar que é impossível, né? A partir da hora que o homem pecou lá atrás com Adão. Mas Jesus também fala que tenhamos que buscar a perfeição, assim como o nosso Pai no céu é perfeito. E o que eu sempre pergunto, o que nós estamos dando para Deus? E o pior é que se você chega com uma palavra dessa em meio aos fariseus e aos doutores da lei, eles te condenam, como está aqui. Jesus é expulso de Nazaré. Por que será que Jesus foi expulso de Nazaré? Por que será que Jesus foi expulso de Nazaré, né? Só porque ele era Deus? Mas ele veio como filho do homem. Filho de José, o carpinteiro. Então ele veio como filho do homem, ele não era Deus. Mas ele veio perfeito. E por ser perfeito, as pessoas não acreditavam em sua doutrina e expulsaram de Nazaré. Vamos entender o porquê então. Vamos lá. Lucas 4:14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia. E a sua fama correu por todas as terras em derredor. Por que correu? Porque ele fazia sinais e prodígios. Todos nós sabemos disso, tá? Jesus recebeu o batismo com João Batista. E quando ele estava recebendo o batismo, a Bíblia nos conta que em oração ele olhou os céus. E o céu se abriu perante ele. E o Espírito Santo desceu em seu corpo em forma de carne. E a carne pela ave que simboliza, né, a Bíblia nos relata pela tradução que seria uma pomba. Mas o profundo disso é o quê? Que ao orar aos céus, o céu se abriu perante ele, sendo batizado. Ele não se batizou, tá? Ele não se achou o Deus para se batizar, e sim ele precisou de João Batista para ser batizado. E João Batista, no momento que estava se batizando, reconheceu quem que era Jesus. Por quê? Porque andava em retidão a palavra de Deus, que era o que esse povo não anda, né? Não andava, não anda, até hoje ninguém anda. Meu Deus, é difícil a conversão do homem. Achar que há uma corrida, achar que vamos levar as coisas dessa terra, achar que não devemos ajudar o nosso próximo, que não devemos ter compaixão. É difícil, né? Vamos expulsando Jesus. Continuemos expulsando Jesus das suas sinagogas, dos seus templos luxuosos, achando que vamos levar coisas dessa terra, achando que temos que trabalhar infinitamente para sermos melhor que o nosso irmão, para andarmos de carros melhor que o nosso irmão, para termos casas melhor que ele. E Jesus prega totalmente ao contrário. Mas ao decorrer da palavra eu vou explicar para vocês, tá? Vamos lá. Então, Jesus, né? O Espírito voltou a Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras ao derredor, porque ele fazia sinais e prodígios. Todos nós sabemos disso, tá? E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Então ele ia às sinagogas deles, que é o que a palavra nos fala, não era de Jesus, a sinagoga deles, aos sábados, contradizendo a lei dos hipócritas, doutores da lei, que falavam que não era lícito trabalhar, mas você ajudar o seu irmão, você curar um enfermo, você libertar um endemoniado não é trabalhar. Isso é fazer a obra de Deus. E a obra de Deus não é trabalhar. Muitos acham que temos que ganhar financeiramente sobre a palavra do Santo Mestre. E é o que muitos fazem hoje. Vivem em mansões, pregando falso evangelho, não adentrando a porta
estreita e não deixando seu irmão adentrar. Fariseus e doutores da lei hipócritas. Eu vou te provar isso daqui. Eu vou te provar. E que com certeza Deus leve essa palavra a quem tem que chegar. E que o Espírito Santo toque no seu coração e você não faça como Sodoma e Gomorra. Que você será destruído. É o que a palavra nos garante. De novo, então pela virtude o Espírito Santo voltou. O Espírito Santo voltou Jesus para a Galileia, pela virtude, tá? E a sua fama correu por todas as terras de redor. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado, porque viam a glória de Deus no Filho do Homem. 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Então, é o que eu disse, né? Agora há pouco. Ele entrou na sinagoga que não era deles, que não era de Jesus, que era deles, né? Dos fariseus, que faziam as construções. E se levantou para ler, para ensinar, porque todos se maravilhavam. Não tinha como você contestar a palavra de Jesus Cristo. Mas por vários falsos profetas hoje se contestam, se colocam pontos e vírgulas onde não existe, se criam histórias miraculosas de coisas que não são professadas biblicamente. 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, o livro do profeta messiânico Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito. 18. O Espírito Santo é sobre mim. Olha o que Jesus achou. O Espírito Santo é sobre mim, pois quem me ungiu para evangelizar os pobres? Quem me ungiu para evangelizar os pobres? É o que a palavra nos fala. Jesus professa uma religião miserável? Não. Jesus professa uma religião maravilhosa, doutrinada no quê? No amor. Mas não só o amor, sem repreensão, sem um verdadeiro reconhecimento do erro, não existe remissão dos pecados, não existe salvação e não existe amor. Então, o galardão que Deus tem para nós, aqui na terra, para aqueles que o servem em espírito e em verdade, é muito maior do que simplesmente bênçãos financeiras. Aonde se diz que bênção financeira te traz alguma felicidade? E quem te diz que ela manda buscar? Está errado. Está errado, equivocado pela palavra, que aí nós vamos continuar lendo aqui, eu vou te provar, e pela vivência. Bênçãos financeiras não trazem galardão de felicidade para ninguém. Pelo contrário. Se você professa o seu evangelho pensando no financeiro, esse financeiro virá não do evangelho, mas da maldição de Satanás. Por isso que muitos se corrompem, por isso que muitos caem. Por isso que vários pregadores que eram de Deus, hoje não conseguem mais arrastar multidões. Porque só pregam a bênção, o poder, e esqueceram da salvação. É muito triste, sabe? Mas ao mesmo tempo que é muito triste, é muito bom, por quê? Porque Deus levanta o próximo. O próximo profeta, o próximo pregador, o próximo sacerdote. E aí nós vemos o poderio de Deus trabalhar na vida das pessoas, daqueles realmente que vivem em retidão. Não adianta você só professar uma fé que ela não exista. Só professar um Deus que vive travado em algum lugar da sua mente e ele não pode trabalhar no seu interior sem a remissão verdadeira dos seus pecados, sem a sua confiabilidade, sem você tentar evangelizar, sem você tentar converter uma alma, porque a palavra nos fala que a videira que não dá fruto ela é cortada e lançada ao fogo, assim como a parábola da semente, do semeador. Então não adianta você professar uma fé que você não conhece.
Nem o caminho de Cristo você conhece. E você professa uma fé que você diz que existe? Como isso? Se você prega sua bênção financeira. E você não tem um arrependimento de coração. E por que os pobres, né? Porque Jesus veio para eles. A palavra nos fala. Jesus veio para eles. Para os pobres. E como que Jesus ele ensinava aos sábados? E eu posso te citar várias vezes que Jesus ia aos sábados nas sinagogas fazer várias coisas, como eu falei, expulsar demônios. Para quem quer ir buscar, que gosta de conferir na Bíblia, você faz o correto. E eu vou citar para vocês. Marcos 1, 21 do 28, expulsando o demônio do homem no sábado na sinagoga. Lucas 6, do 6 ao 11. O homem da mão mirrada, Jesus curando, tirando a mão onde não existia. Ele criou a mão do homem. Ele fez o milagre em nome de Deus. E Mateus 6, 25. Mateus 6, do 25 ao 34, é o que eu estou falando para vocês agora. Para vocês que gostam de conferir biblicamente, fazem certo. Mas na época de Jesus, eu acho que não era necessário. A gente deve de confiar mais no homem. Nesse caso, o nosso rei. E que isso não era feito. Expulsaram Jesus de Nazaré. E o que Mateus do 25 ao 34 fala? Por isso vos digo, não vos preocupeis com os que há de vestir. E mais para frente, nem Salomão, no seu grande esplendor, se vestiu como os lírios do campo, que não tecem fio e nem trabalham. Nem Salomão, que foi o homem mais rico da história da humanidade, não se vestem como os lírios do campo. E as aves que não têm esqueci a palavra, que não tem nem as aves do céu que não guardam comida, né? Por quê? Porque todo dia Deus provê o alimento delas, e Jesus ainda nos fala, por acaso nós não somos mais importantes do que as aves dos céus, e por acaso Deus não vai nos cuidar? E uma passagem do Antigo Testamento que me veio à mente agora, Deus fala que se o homem confiasse nele, não nos trataria com mais fino trigo. Mas o que nós vemos hoje, todos nós preocupados com o que há de vestir, com o que há de comer, nós estamos o quê? Fora da palavra. Nós não estamos acreditando em Mateus 6, do 25 ao 34. Nós temos que ser prudentes. Ninguém está falando para ninguém trabalhar aqui. Ninguém está falando para deixarmos chegarmos à miséria. Mas na época do templo de Salomão, do templo não, da cidade de Salomão, eu marquei aqui, foi construído em Jerusalém o templo, né? E 2 Crônicas 9, 27 fala da riqueza de Salomão, que é o que eu estou falando para vocês, que Salomão realmente foi o homem mais rico. Vinham reis de fora trazer ouros e prata a Salomão. No entanto, que em 2 Crônicas 9, 27 fala que a prata era como se fosse pedras. Alguns historiadores falam que a prata foi colocada nas ruas para o povo pisar, de tão pouco valor que tinha. Então realmente Deus prosperou na época de Salomão. E depois veio a promessa a Asa, que se ele se voltasse para os preceitos e mandamentos da palavra de Deus, Israel voltaria a ser abençoado como na época de Salomão. E aconteceu, porque Asa se voltou realmente para Deus e para a palavra. E nós, será que nós estamos voltados para Deus e para a palavra? Será que nós estamos vivendo
o que Deus nos manda fazer? Ou estamos expulsando Jesus das nossas sinagogas? Eu não falo só das nossas sinagogas de templos, eu falo das nossas sinagogas, da nossa casa, da nossa vida, do nosso ser. Por quê? Por profecias vãs de homens, por acreditar no que? No falso evangelho, por acreditar no ouro e na prata, achar que o ouro vai nos santificar, que é o que Jesus condena. O ouro não nos santifica, quem santifica o ouro somos nós. O templo santifica o ouro, e não o ouro santifica o templo, porque nós temos que estar em santidade com Cristo. E isso, infelizmente, também não acontece. Por quê? Porque hoje os doutores da lei pregam o falso evangelho. Deus é prosperidade? Sim. É promessa? Sim. Mas buscai o reino de Deus e sua justiça. E depois, no que lhe precisa, lhe será acrescentado. Mas não. O povo busca o ouro primeiro. Pisa no seu irmão, maltrata o próximo e busca o ouro. Aí como é que Deus vai santificar? Se não estamos santificados. Eu falo por conhecimento de causa. Não tem como ter santidade nos seus bens se você não é santo. Nós não seremos santos, mas sim nós seremos a busca pela excelência, que é o que Jesus nos manda fazer. E se você busca pela excelência, você não vai pecar a todo momento, principalmente contra o seu irmão. Que aqui a palavra nos garante aqui também. Nós vamos continuar. Então, se você vê lá em 2 Crônicas 9:27, vai falar da riqueza de Salomão e como aquele povo era próspero. Mas por quê? Porque era voltado a Deus. Salomão viveu, acho que reinou durante 40 anos voltado a Deus. Depois, infelizmente, Salomão pecou. Depois, infelizmente, segundo nos relata a Bíblia, Salomão pecou, se voltando a outros deuses por causa das suas mulheres, pela desobediência, que é um grande problema da humanidade. A desobediência a Deus, o que nos acarreta ao quê? Aos males de nossas vidas. Por ser desobediente, por achar que a gente pode, por viver na graça, a gente pode desobedecer às leis de Deus. Não pode. Então aquela geração era totalmente próspera. Se prata era jogado como pedra nas ruas, é o que a palavra nos fala, que segundo estudiosos fala que era calçado como paralelepípedo a prata nas ruas, como o templo de Salomão foi todo recoberto por ouro, e a sua fundação era de pedras preciosas, aquela geração de Israel, em Jerusalém, segundo relata, naquele momento, não existia pobre. Eram todos abençoados. Então você pode ter a mais, mas desde que o seu irmão não passe necessidade. É o que Jesus nos manda fazer. Mas não, nós expulsamos Jesus e queremos andar na nossa luxúria, na nossa riqueza, na nossa soberba. E não a soberba que a palavra nos vem falar. E nem soberba, né? Que Jesus, ele pregava com autoridade. Uma coisa é autoridade, a outra coisa é soberba e luxúria. São três coisas bem distintas. Que o que nos falta é conhecimento para buscar. É só ir buscar no dicionário o que quer dizer cada uma delas. E a Bíblia fala que o povo se perde por falta de conhecimento. Por quê? Porque não busca ter o entendimento. E acha que é tudo a mesma coisa. E não busca por quê? Por preguiça. Por não querer saber. Por estar acomodado. Que são coisas que a Bíblia condena também. Mas vamos lá. Então todo mundo entendeu a questão dos pobres, né? Não é questão de pobre. A gente tem que ser pobre. Mas Jesus se voltou aos pobres porque são pessoas sofridas. E Jesus veio para eles, não só para eles, né? E enviou-me a curar os quebrantados de coração.
Então ele se equivale o pobre aos quebrantados de coração. Os quebrantados são os verdadeiros arrependidos de alma. Tem mais. Apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar ano aceitável do Senhor. Agora eu vou pegar muita gente. Ó, vamos lá, voltar no 19. Apregoar, além dos pobres, que Jesus veio aos pobres e os quebrantados de coração. Ele veio a pregar liberdade aos cativos, aos que estavam presos, a liberdade aos que estavam presos. E não, acredito eu, não só presos em cárceres. Não só, tá? Mas os que estão em cárceres também. Quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós? O próprio povo liberta Barrabás e manda crucificar Jesus. Autores da lei, entendedores. Dar vista aos cegos, não só aos cegos fisicamente, mas aos cegos psicologicamente, que se cegam pelos doutores da lei, falsos profetas, que se cegam pelos escribas e fariseus hipócritas. Eu já expliquei o que é escribas e fariseus. Se alguém quiser saber, por favor, vai no dicionário. Ou deixa aí. Eu escrevo, tá? Mas agora eu não vou interromper o contexto para voltar, tá? Mas os que me acompanham, eu já esclareci o que eram os fariseus e... Vamos lá, então. E pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Vocês sabem o que é o ano aceitável do Senhor? Quero entrar nesse contexto. Alguém sabe o que é o ano aceitável do Senhor? Eu também não sabia, tá? Então eu fiquei sabendo hoje e vou passar o conhecimento que Deus me deu para vocês. Porque eu cheguei aqui hoje. Eu estou buscando entendimento e eu cheguei na leitura aqui. Eu sei a Bíblia no contexto, mas eu nunca busquei realmente o verdadeiro entendimento do que Deus quer para mim. A partir da hora que eu realmente me voltei para as coisas de Deus e que Deus relatou para mim o que Ele quer de mim, e uma das coisas é o que eu estou fazendo agora, eu comecei a buscar o verdadeiro entendimento. Eu não sou nenhum teólogo, não sou nenhum estudioso, não tenho faculdade, mas Deus me criou muito bem. E eu sofri muito para aprender. Que sem Ele, eu nada sou. Que sem Ele eu nada posso. Que sem os seus preceitos e mandamentos, eu nada faço. E se eu faço, é tudo pro lado errado. Alguém sabe o que é o ano aceitável do Senhor? Vamos buscar então? Eu tenho como obrigação passar para vocês, tá? Eu não posso guardar o conhecimento que Deus e o Espírito Santo me revela só para mim, para que só eu seja salvo. De maneira nenhuma. Estou fora da palavra. Eu preciso passar para você, para que você saiba mais do que eu, para no dia de amanhã você me ensinar. E para que eu possa ser salvo também. Porque se eu não viver o que eu prego, eu não vou ser salvo. Não adianta só eu falar como Jesus fala. Eles me louvam só pelos lábios, mas o coração está longe de mim. Esses vão ser salvos? Não vão. A palavra nos garante, não vão. Jesus vai virar o rosto. E aos mornos que estão com o pé dentro, outro fora do evangelho, ou da igreja, ou de doutrinas de Jesus Cristo, ele vai vomitar vocês, é o que ele fala. Aos mornos. Então acorda. Jesus está voltando. Se voltem ao verdadeiro evangelho e tentem salvar o máximo de pessoas, deem frutos, senão vocês serão ceifados. E aos falsos profetas que pregam só a bênção financeira, ai de ti,
que se dizer que Jesus falou, que Deus falou sem que ele tenha falado. Ai de ti, doutores da lei hipócritas. Ai de ti. Sinceramente, eu não queria estar na pele de vocês. Sinceramente, eu não queria estar na pele de vocês. Como tem vários. Não vou citar nomes, mas tem vários. E eu fui enganado por eles também. Entanto que uma vez eu me desviei. E não me desviei da igreja. Me desviei do evangelho. Do caminho de Deus. A igreja não vai salvar ninguém. A não ser que você realmente cultue de coração. É mandamento. Você tem que estar lá. Mas de coração, ensinando o que está errado. E corrigindo. Em Efésios diz isso. Se eu não me engano, 5:11. Condenai as obras infrutíferas do mal abertamente. Como? Do jeito que eu estou fazendo agora. Falsos profetas. E povo, acordem. Ao povo de Jesus Cristo, acordem. Vamos lá. O ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? Os anos do júbilo do Senhor. Levítico 25, do 8 ao 55, tá? Mas eu não vou falar tudo. Eu vou falar só 3. Para que vocês vejam que realmente você tem que dar aos pobres. E não é dar emprego para eles, não. Não é o que você está falando, não, tá? Você tem que dividir se você tem. Se Deus te abençoou, você tem que dividir e dar sim a eles. Tem que ensinar a pescar? Tem. Mas vamos ler então os anos de júbilo? Vamos lá então? Levítico 25, do 8 ao 55, tá? Mas eu vou falar do 35 ao 38. Mas quem quiser um contexto maior, o que é anos do júbilo e por que Jesus está falando dos anos do júbilo, aquela sinagoga, naquele dia que Jesus está falando, apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Vamos ver o que Jesus está falando sobre o ano aceitável do Senhor. Não é só achar que é o ano aceitável, mas tem a pregação de Moisés sobre o ano aceitável do Senhor, em Levíticos, tá? Então, para quem quiser ler o contexto inteiro, para saber o que é os anos aceitáveis do Senhor, por favor, lê do 8 ao 55, tá? Eu vou ler do 35 ao 38. 25. Levíticos 25. Do 35 ao 38. E quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, olha o que Moisés está falando na sua palavra. O autor dos 10 mandamentos, aquele que viu Jesus face a face, que viu Deus face a face, ao Jesus, né? Parece que Deus não se apresentou. Eu não tive um estudo ainda para falar concretamente isso, mas a palavra nos garante que Moisés viu Deus face a face. Mas logo mais à frente, Deus não se apareceu a ninguém, então pode ser Jesus. Só uma trindade. São 3 em 1. Se ele viu Jesus, ele viu Deus. Eu creio. Eu creio que é o mesmo. São 3 pessoas, são 3 deuses distintos, né? Cada um é a trindade, mas os 3 se fazem um só. É como o casamento. E eu não falo do casamento do homem lá na frente hoje, que está banalizado. Você vai lá na frente no cartório, assina e põe uma aliancinha no dedo. Essa é a minha aliança com Deus, tá? E põe a aliancinha no dedo e assina lá o papel com 2 testemunhas e logo você está fornicando. Eu falo realmente o verdadeiro casamento, que é o que a Bíblia nos fala, que o homem deixará sua família, a mulher deixará sua família e tornará uma mesma carne. E não é você continuar. Sim, você tem que cuidar dos seus, da sua mãe, do seu pai, obedecê-los.
Mas se você saiu e está com seu esposo e sua esposa, vocês são um só. Não tem como dois andar separados, senão não dá certo. Se cada um andar por um caminho, nunca vão ser um só. Sigam a palavra de Deus. Sigam o que Deus manda. Deus está mandando ser um só. A mulher é auxiliadora do homem. A mulher nunca será cabeça. É o que a Bíblia nos fala. Por mais que ela queira, o homem é a cabeça da família e a mulher tem como obrigação santificar a sua família. Não busque o modernismo, que vocês vão estar fora da palavra de Deus. Seja auxiliadora e santifique o seu esposo e, consequentemente, santifique a sua família. Não coloque seus filhos à frente do seu esposo, porque a palavra nos fala que o esposo e a esposa têm que vir em primeiro lugar. Sabe por quê? Vocês criam contenda dentro da própria família de vocês. E Jesus fala, o que eu falei no começo. Eu vos trago a espada em meia família rebelde. É a espada que ele traz em meia família rebelde. Fora da palavra, e dizem serem que eu tenho santidade, eu tenho fé, né? Eu tenho fé. Eu ia até fazer uma voz de fé, mas eu não vou. Eu vou falar com serenidade. Vocês estão fora da palavra. Santifiquem as suas famílias. Não busquem a modernidade. Porque senão vai acontecer o que está acontecendo nos últimos dias. A espada de Jesus. É pai contra filho. É filha contra mãe. Por quê? Vocês dão galardão demais a quem não é necessário. Filhos não entendem. Filhos obedecem. Aí ficam todos fora dos conceitos da Bíblia. Dos conceitos de Deus. Aí vocês não sabem porque aí choram, né? Família toda destruída. Porque vocês mesmos deixam entrar doutrinas de demônios em suas casas. Aí depois não adianta chorar, que está com a família destruída. De novo. 35. Desculpa, eu vou voltar ao 35. Eu acho que comecei a ler o 36, mas vou voltar ao 35. Levíticos 25, 35, tá? O porquê do anos do júbilo do Senhor, que Jesus está falando lá em Lucas, né? Então vamos lá. E quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás. Não está falando para você dar emprego para ele, vamos você sustentar ele. A palavra ou será que a palavra tá errada? Sustentá-lo-ás. E aí ele vai falar de emprego aqui também, tá? É só ler um contexto, não precisa pegar a minha frase pequena que nem vocês fazem, não. Porque eu tô falando um versículo aqui e tirar um entendimento miraculoso que não existe, tá? Leia, é isso que eu tô falando, quer entender inteiro? Leia do 1 ao 55. Mas eu tô pegando só para não ser muito prolixo, para não ser muito extenso, para não enfadar os irmãos que realmente querem saber. Então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino, para que viva contigo, ó, para que viva contigo se o seu irmão cair. Não é para você dar uma miséria para ele não e falar, ó, se vira. Como acontece, como aconteceu comigo. Você tem que levar para viver com você. Eu já fiz também. Mas Deus me acusa até hoje de não ter recolhido. Eu já tinha recolhido essa pessoa algumas vezes na minha casa. Mas eu estava solteiro. E essa pessoa precisou de novo, uma terceira ou quarta vez. Mas eu estava com filhos. Mas eu não estava pela palavra de Deus, tá? Eu realmente não sabia o que eu sei hoje. Por não buscar um entendimento. E vivi de uma maneira totalmente errada e sofri as consequências. E sofri muito graves consequências. Pela desobediência. Pela falta de entendimento. E eu não guardei esse irmão que precisou. Ele também não era conhecedor da palavra.
mas eu paguei por isso. Até hoje, mesmo não tendo ciência que eu estava pecando, por ter filha pequena e mulher em casa, mas a palavra nos fala que a gente tem que dar o pouso. Não só o pouso e trazê-lo até ele reerguer. Vamos terminar então. Para que viva contigo. Não temerás dele usura. Não tomarás dele usura, nem ganho, mas do teu Deus terá temor. O que está falando aqui? Não é para você colocar ele de escravo para trabalhar para você. Porque nós temos que ter temor à palavra de Deus. É o que Moisés, é o que Deus está falando aqui, pela boca de Moisés. Mas hoje não prega. Não, tem que dar emprego. Não, o irmão está caído. Você vai deixar ele começar a pensar que Deus não existe na vida dele? Porque vendo você servo de Deus, se diz servo de Deus, mas não acolhe. Não levanta. E podendo você fazer. Não tomará deles usura, nem ganho, mas o teu Deus terá temor, para que o teu irmão viva contigo. É para viver contigo. A palavra aqui, ó, ponto final, viver contigo. Não tem 3 pontinhos para você imaginar a coisa. Fariseus hipócritas. É ponto final, tem ponto, vírgula, exclamação, interrogação, quando tem. Doutores da lei hipócritas. Não adentrarão a porta estreita e não deixarão a quem os escuta adentrar. 37. Não lhe darás teu dinheiro com usúria. Quer dizer, pensando depois, dará o seu dinheiro, mas será que ele vai me retribuir? Não é para você fazer isso. Para você dar o dinheiro para ele poder se reerguer de uma maneira sensata. Não é para você distribuindo dinheiro a drogado, nem a bêbado, que Deus condena. Mas sim para levantá-lo, tratá-lo como se ele fosse da tua casa, que é o que a palavra está nos dizendo. Como se ele fosse um dos seus. E acaba se tornando. Mas não, os cristãos de hoje não pensam assim. E acham que vão ser salvos. Oh, Deus Todo-Poderoso. E acham que vão ser salvos. Nem darás o teu manjar por interesse. Deus não quer que você dê os seus manjares, que são as suas comidas boas, né? Assim nós entendemos. Quando nós estamos jejuando, nós não podemos comer manjares, que são as coisas boas, né? Por interesse, por querer retorno. 39. Quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e se vender a ti, não o farás serviço de escravo. Tenha compaixão. Seja justo como Deus e Jesus Cristo é justo. É isso que a palavra está nos falando. E até aqui. 39, né? Aí tem o 40, ó. Se você quiser continuar sabendo o que Deus quer de você quando seu irmão empobrecer, continua lendo, ó. Como jornaleiro, como peregrino, estará contigo. Até o ano do júbilo te servirá. E nós somos peregrinos, como eu falei no começo. Deus tirou o povo de Israel do Egito para ser peregrino e os levou à terra prometida. Mas de 2,5 milhões, só 2 entraram. Por falta de fé, por falta de entendimento, por querer voltar ao Egito, a servir de escravo. Já eram livres, mas não queriam. O caminho, como nós sabemos, era para ser bem mais curto, não 40 anos. Mas Deus confundiu o povo para que eles não adentrassem. Quem era merecedor de adentrar, adentrou. E Moisés adentrou, tá? De uma maneira ainda mais resplendorosa, que foi conversar com Jesus lá na frente, mas ele adentrou. Então, quem é dado o galardão, não lhe é retirado nem na morte. Aos fiéis e tementes do Senhor. Voltamos para Lucas, então, 4:20.
Então agora vocês viram o que é o ano aceitável do Senhor? Aonde é que se encontra esse ano de júbilo do Senhor? O ano aceitável? Em Levíticos 25, tá? Então não passe correndo sobre as palavras do Santo Evangelho. Cuidado. 20. E cercando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se os olhos de todos na sinagoga e estavam fitos nele. Por quê? Porque ele pregava com grande veemência, porque ele estava vivendo aquilo que ele pregava, e ele sabia aquilo que ele estava pregando, vivia aquilo que ele estava pregando. E todos ficavam com os olhos fitos nele e se maravilhavam. Mas não acabou por aí, vamos lá. 21. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu as escrituras em vossos ouvidos. 22. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Agora tem ponto de interrogação aqui, hein? Agora ele está perguntando: não é este o filho de José? Não é este o filho de José? Questionando a sabedoria de Cristo, questionando que ele era como qualquer um. Mas este que vos fala, às vezes um mendigo vos fala no meio da rua e o Espírito Santo te toca ao seu coração. Aí você acha que não é Deus falando. Se até Davi escutou o mendigo, até o rei Davi, e foi perguntado ao rei, seus súditos, se queria que o matasse. Davi falou: não, é Deus falando comigo. Mas vocês não escutam. Nós não escutamos. – 23. E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio, né? Sem dúvida, Jesus está falando que dirá para ele isto, que, né, contestando a autoridade de Cristo. O médico cura-te a ti mesmo? A parábola começa. As parábolas, se vocês prestarem atenção, são tão ricas de conhecimento. Se vocês fizerem isso que eu estou fazendo, buscando o que aquela parábola quer dizer, como Jesus está falando aqui, o médico cura-te a ti mesmo. Não tem como o médico curar-se a si mesmo. Mesmo ele sendo médico, ele precisa ser curado por outro médico. Se ele precisar de uma cirurgia, ele não consegue fazer uma cirurgia desacordado. Também aqui na tua pátria, tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E Jesus já não estava mais na Galileia, em Nazaré, né? Que é onde ele está aqui no momento, em Nazaré. Ele estava em Cafarnaum e tudo lá se foi feito. E eles, por ouvirem falar, descobriram. Mas mesmo assim não acreditavam. Por quê? Porque eles queriam ser a mais que Jesus. Porque eles queriam entender a mais do que Jesus. E não viram que era o mestre que estava ali. O que acontecia? Ele não conseguia fazer os milagres e prodígios em meio à sua pátria, que é o que a palavra vai nos dizer aqui. Por causa da soberba do homem. Por causa da arrogância do homem. Porque Jesus era filho de José, carpinteiro. Será que nós não fazemos as mesmas coisas? Não acreditamos nos verdadeiros doutores da lei e nos verdadeiros profetas? E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. 25. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias. Elias veio para o seu povo também. Mas o que Jesus está falando? Muitas viúvas existiam lá. Quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses,
de sorte que em toda a terra houve grande fome. 26. E nenhuma delas foi enviado a Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. Quer dizer, de todas que estavam em Israel, nenhuma foi mandada a Elias, a não ser esta que está sendo relatada. Por quê? Não há galardão no profeta em sua pátria. Pelas pessoas o conhecerem e acharem que o conhecem, né? Porque não conheciam a Jesus Cristo. Achavam que ele era somente filho de José, o carpinteiro, e não Deus Altíssimo. – 27. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu. Continua Jesus cutucando eles. Como nós somos cutucados pelo Espírito Santo, quando chega uma palavra de correção e a gente não aceita, pela nossa hipocrisia, pela nossa soberba, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. Mas sempre teve um para contar a história. Sempre teve um para contar a história. E para não deixar a passagem desse profeta em branco na sua pátria, mas saber o que eles fizeram afora da sua pátria, por não acreditarem neles. 28. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Por quê? Estavam sendo corrigidos, não acreditaram no mestre. Todos na sinagoga se encheram de ira. Olha o absurdo. Por não pensar no conhecimento verdadeiro da palavra, por não ter entendimento daquilo que Deus nos manda falar, por não acreditar nos verdadeiros profetas de Deus, e se enchem de ira. – 29. E levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Eu queria matar Jesus. Meu Deus, quanta hipocrisia. Por quê? Porque não tem o conhecimento. Por não compreender o que Jesus, mesmo eles se maravilhando, ao mesmo tempo, por não compreenderem e não aceitarem a repreensão, eles queriam matar o mestre. É o que fazem, é o que Jesus fala. Eu vos envio os verdadeiros profetas e os verdadeiros doutores da lei. Vocês os crucificam, os apedrejam, usam de blasfêmia contra eles, não os acreditam, por preferirem o seu eu, o seu ego, a sua soberba. – 30. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se, né? Porque senão iam matar logo ele ali, mas não poderia, porque a palavra tinha que se cumprir, né? Porque senão te teriam matado. 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia. E os ensinava nos sábados. Ele continua fazendo a mesma coisa, só que fora da sua pátria. 32. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Eu espero que vocês tenham entendido. Para vocês verem que não vale só o profeta, mas sim a incredulidade impera no meio do povo para que se aconteça as piores coisas, as desgraças em meio ao próprio povo escolhido, como aconteceu aqui. Por falta de conhecimento, você não precisa ser doutor da lei, não precisa ter faculdade, você não precisa ter doutorado. Eu não tenho. Não tenho segundo grau. Parei na minha época, era do terceiro colegial. É a terceira série do segundo grau. Não terminei. Pois este evangelho eu quero terminar. Pois eu quero me preparar para a vinda de Cristo. E ter a verdadeira
excelência, não só da palavra, mas de um verdadeiro cristão, para que eu sim possa lutar e entrar a porta estreita. Espero que vocês fiquem com Deus, compreendam as minhas palavras. Qualquer pergunta pode deixar nos comentários, qualquer pergunta pode entrar nas minhas redes sociais. Assim que possível, eu vou estar respondendo. E aos falsos profetas, ai de ti, falsos profetas. Deus não mente, Deus não se atrasa, Deus sempre promete o que cumpre e nunca perde uma batalha. Que Deus os abençoe. Bom dia.